e dessa vez numa companhia fantástica do Leandro Huschel, alguém que, se você tem, por acaso, uma conta no X e você tem uma conta no Instagram ou em qualquer rede social, você tem que seguir Leandro Huschel. E YouTube, os vídeos do YouTube do Leandro são absolutamente fenomenais, as análises dele. Bom dia, Leandro, tudo bem com você? Bom dia, obrigado pelas palavras, é um prazer estar com os amigos aqui. Imagina, o prazer é todo nosso. Eu só tenho um superchat aqui que eu queria passar, do Mirko Fonzaghi. Ele fala o seguinte, ó: somente pessoas com problemas cognitivos não percebem o motivo das urnas não serem auditáveis. Eles elegem quem querem e você que perdeu fica bem quietinho. Isso lembra de alguma coisa? Isso lembra alguma coisa? Ele tá fazendo menção à frase do Gilmar Mendes aqui. Fica quietinho, perdeu Mané numa bola, vencemos o bolsonarismo. Que virou uma tendência, né? Eu queria começar, Leandro, trazendo para você a sua visão, e depois a gente pode entrar nos Estados Unidos, mas eu queria ouvir a sua perspectiva sobre essa situação que a gente está vivendo no Brasil hoje com relação a... E é um assunto que ganha complexidade por causa da sua dimensão. Tem a questão da anistia, tem o Bolsonaro falando de eleição do Alcolumbre, tem o Supremo que não para de extrapolar os seus limites institucionais e abusar do poder que os ministros têm. Como que você enxerga a saída desse processo eleitoral municipal versus o tema liberdade de expressão, impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Você acha que isso perdeu força ou que isso pode voltar? Como que você está enxergando a oposição e a sua organização e articulação em torno desse tema? Bom, pergunta fácil, né? Mas vamos lá. A gente tem que entender que muitas vezes, né, mesmo pessoas da direita, a gente faz isso todo dia porque também é verdade, que a gente aponta muito o dedo para a esquerda, né, em relação à responsabilidade por esse estado de exceção no Brasil, por essa onda de censura, de perseguição, de prisões, de fim das liberdades básicas, dos direitos fundamentais. Mas, na verdade, isso tem o dedo, talvez, mais importante do próprio centrão, né, da velha oligarquia política que nos governa desde sempre e talvez nunca deixou, né, de ter o poder nas mãos. E aí nós temos que entender que essa oligarquia efetivamente foi ameaçada durante todo o processo de revolta do povo brasileiro, que começou em 2013, que desembocou no impeachment da Dilma, que produziu a vitória do Jair Bolsonaro nas urnas. E esse movimento todo colocou a elite numa posição muito desconfortável. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vimos políticos poderosos sendo presos, incluindo o próprio Lula. Vimos empresários superpoderosos sendo presos. E, de uma certa forma, esse pessoal odeia, né, o que eles chamam de extrema-direita e identificam no que eles chamam de extrema-direita, que, na verdade, é simplesmente a maior fatia do povo brasileiro querendo reconstruir o país, querendo refundar o país. Eles querem ver essas pessoas fora da política, né? Então, quando a gente ouve, desde a esquerda até esse pessoal do centrão falando em resgatar a política, o que eles estão querendo dizer é exatamente isso. Nós queremos voltar às velhas práticas de sempre e queremos voltar à hegemonia do poder. Então nós temos que entender que é o objetivo desse pessoal retirar essas pessoas que ameaçaram o seu poder da política, retirar sua voz, retirar até mesmo a sua liberdade, né? Então há um jogo de interesse aí em que não é interessante para esse pessoal simplesmente aprovar a anistia, simplesmente afastar ministros que cometeram abusos de autoridade, né?
Ao contrário, muita gente fala assim, pô, tem lá o Pacheco, não tem coragem, mas como assim não tem coragem? Para que ele vai querer, para que essa classe política vai querer retirar o poder de ministros que blindaram essa mesma classe política? Isso não faz sentido. Então, o que eu vejo, e a gente pode tirar uma conclusão com essa decisão de basicamente acabar, né, com a lei da anistia. Eles estão dizendo, não, a gente está só querendo uma comissão para organizar melhor a estratégia. Não, balela. O que eles estão falando é colocando uma pedra em cima desse assunto. Eles simplesmente utilizaram o voto conservador, dizendo que é o centrão de direita, né? A gente viu essa roupagem utilizada muito bem, até mesmo em São Paulo, mas em vários outros lugares. Agora que passou a eleição, que instrumentalizaram parte do voto da direita para eleger esse pessoal, eles fazem o movimento que eles queriam desde o início, que é colocar uma pedra em cima desse negócio da anistia, colocar uma pedra em cima da possibilidade de qualquer impeachment de ministro ou de qualquer outra medida que deixe o Brasil de volta a um certo equilíbrio entre os poderes. E basicamente há essa enganação de que não, é simplesmente mais uma jogada, né, de um xadrez complexo. Não, na verdade, nós temos um movimento conservador minoritário, né? Outra balela que foi falada é que o Congresso mais conservador da história, né? É uma piada. A gente tem 120, 150 deputados de fato alinhados aí à direita, sei lá, 20 e tantos, não mais do que 30 senadores, ou seja, nós temos uma força minoritária. Não quer dizer que a esquerda seja uma força maior, na verdade a esquerda até tem menos poder, né? E na verdade hoje o Lula não passa de um boneco utilizado por esse pessoal do Centrão para consolidar a sua blindagem. É isso que virou a esquerda. Também por isso que a gente vê o pessoal já estou encerrando aí, Adri, já passo a palavra para você. Esse pessoal da militância de redação, né, triste, se lamentando que a esquerda não teve muito voto, porque eles percebem que o PT e o Lula, especialmente, virou exatamente isso, virou um anteparo, né? E eles conseguem ter um pouco mais poder, por exemplo, no próprio Supremo, que foi uma instituição que eles conseguiram aparelhar mais. Então, toda a agenda que a gente vê de esquerda, essa agenda mais extremada, né, ideologia de gênero, tivemos agora a decisão que muda, né, o termo mãe lá nas certidões, a ideologia de desencarceramento em massa, né? Tudo isso vem pelo Supremo e pelas Cortes Superiores. Mas poder mesmo, de fato, político, hoje está na mão do Centrão, que não tem interesse em reestabelecer o movimento de direita. Na verdade, o que eles querem é o Jair Bolsonaro afastado da política, preso, o movimento conservador uma parte preso, outra parte amordaçado. A censura nas redes é o próximo passo. O Supremo já disse que vai aprovar isso, né? Já telegrafou. A própria Gleisi Hoffmann disse, olha, enquanto tiver as redes livres, a gente não ganha mais nada. Julgamento dia 27 de novembro, hein? 27 de novembro, o Marco Civil da Internet lá, os caras vão meter um monte de coisinha ali no... só para você entender o que eles querem é simples. Eles querem acabar com o artigo que isenta os serviços tipo Facebook, tipo Twitter e outros, né, o X, de responsabilidade e só tira posts do ar quando tiver uma decisão judicial, né? Eles não querem isso, eles querem terceirizar a censura para as plataformas, dizendo o seguinte, olha, se você não seguir essas definições aqui, e a gente já tem as definições, porque são as últimas decisões lá do Supremo, do TSE, quem vai ser responsabilizado até criminalmente é a plataforma. Então, aí não precisa mais, a todo momento tá lá, né, o Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do TSE, dando ordens para censurar. A própria plataforma vai ter que fazer isso, porque senão a plataforma vai pagar multas pesadas, vai ser retirada do ar e assim por diante. Então, o plano todo é esse. Então, tudo isso está acontecendo no Brasil, mas a gente tem que entender que hoje a principal força responsável por isso
não é necessariamente a esquerda, porque a esquerda está muito debilitada. A principal força responsável por isso é o chamado Centrão. Pois é, Leandro, eu queria... Vai lá. Deixa eu te perguntar algo. Você está dizendo. Eu concordo com você quando você diz que o poder central do Brasil é o Centrão, e é assim desde 2 séculos atrás, né? Mas a questão que se coloca é: existe uma parte hegemônica da direita que une desde Bolsonaro a Tarcísio, a várias outras pessoas que querem e que confiam e que são complacentes a esse Centrão. Tudo bem, o Congresso é a maioria do Centrão, mas você tem governadores eleitos que são essencialmente conservadores, como Caiado, como Zema, como o próprio Tarcísio, como o Jorginho de Santa Catarina, e eles não dizem que tem uma ditadura do STF no Brasil, e eles ainda são complacentes à ideia de uma anistia. O Kassab parece que comanda São Paulo. O Tarcísio diz, de maneira explícita, que confia completamente na proteção do Kassab e que o Centrão vai realizar a anistia. Ontem estava o Bolsonaro fazendo um acordo com o Alcolumbre, falando que está sentando na mesa para negociar a perda da sua inelegibilidade e eventual perdão a todos os presos do 8 de janeiro. Existe realmente a centralização do poder do Centrão, mas você não acha que existe uma ingenuidade brutal da maior parte da direita brasileira, que parece que se serve como bandeja a ironia do Centrão? A impressão que eu tenho é completamente essa. Sem dúvida, eu acho que você falou de vários personagens e cada um tem as suas características, cada um tem a sua postura. Mas a minha maior discordância em relação a essas pessoas que foram colocadas é em relação ao próprio Tarcísio. Eu não vejo o Tarcísio como uma pessoa representando os conservadores, a direita. Eu vejo ele instrumentalizando a direita para o seu projeto pessoal de poder e ele sendo já colocado pelo próprio Centrão como o novo figurante do Teatro das Tesouras, né? Uma posição que já foi ocupada por Alckmin, que já foi ocupada por Serra, que já foi ocupada pelo próprio Aécio Neves, e eu acho que o próximo personagem vai ser o Tarcísio, né? Ele já está sendo alçado a isso. A gente já teve o Ricardo Nunes dando declarações, dizendo que ele é o próximo candidato à presidência. Então, o que eu vejo, não podemos esquecer que o Tarcísio é personagem quase que contumaz naqueles encontros, né, de ministros, de outras autoridades no exterior, onde ele declarou que existia uma democracia pujante no Brasil, mesmo com tudo que a gente viu durante o processo eleitoral. Então eu vejo que há esse teatro, né, de se apresentar como conservador, mas na prática a gente não vê. Hoje eu acho que o principal ponto, né, a principal bandeira dos conservadores da direita, ou de qualquer democrata, não pode até ser de esquerda, é acabar com essa atrocidade que é ver pessoas simples, pessoas honestas, pessoas que, na pior das hipóteses, cometeram alguns crimes menores, pagando 17 anos de cadeia, né, num país que acabou de soltar, ou acabou de anular processos do Dirceu, de todos os corruptos pegos na Lava Jato. Então, eu não consigo taxar como conservador, como alguém de direita, quem efetivamente não está comprometido com essa pauta, número 1, né, de anular essas condenações, e número 2, de restabelecer a democracia no Brasil plena, com liberdade de expressão, com o devido processo legal, com o direito de defesa. Esse é o teste. Para quem não defende isso com unhas e dentes, na minha opinião, não é direita, não é conservador, né? E eu acho que é diferente a posição do Tarcísio da posição do próprio Jair, que está enredado num cenário bastante complexo, né? Inclusive sob ameaça imediata de sofrer até mesmo uma prisão, né? Então acho que são duas situações bastante diferentes. Mas sim, eu concordo contigo, Adriles, que há um misto aí de aproveitadores, né, que querem o voto da direita, mas não querem adotar a pauta da direita, de pessoas que têm um projeto próprio de poder, com uma ingenuidade / incapacidade de perceber o cenário e muitas vezes ser enredado por esse pessoal do Centrão, que né, promete uma série de coisas e entrega nada, ou entrega o inverso daquilo que promete. Karina,
Tem uma perguntinha para o Leandro? Leandro, é um prazer enorme estar aqui com você hoje, dividindo tela. Eu queria perguntar o seguinte: eu vou para. O cenário brasileiro está bem complexo, né? Acho que você já falou bastante, já definiu bastante sobre as conjunturas que estão em andamento nesse momento, mas eu queria saber em relação às eleições americanas, que estão na reta final, e tem essa disputa acirrada aí entre Biden e entre Kamala Harris e Trump. E nós assistimos ontem praticamente os últimos debates, né, entre Kamala Harris e também o rally que teve na Pensilvânia com o Donald Trump, e a fala, né, desastrosa, mais uma, de Joe Biden, quando ele fala que os seguidores, né, os apoiadores de Trump são lixos. Queria saber dessa repercussão, porque foi bastante comentada aqui nas últimas horas, e se isso vai interferir ou não no resultado final das eleições e como os americanos estão enfrentando essa reta final. Quem leva? Trump ou Harris? Legal. Em primeiro lugar, o prazer é meu. Foi um prazer te conhecer pessoalmente aqui em Miami, né, e pelo teu trabalho fantástico aí, inclusive dando voz às pessoas que estão sendo perseguidas no Brasil. Em relação à eleição americana, eu creio que está tudo se encaminhando por uma vitória de Donald Trump. Nós observamos as pesquisas demonstrando isso, lembrando que as pesquisas nas últimas eleições têm dado um viés sempre favorável à esquerda. Não esqueçam, né, que pelas pesquisas Hillary estava eleita em 2016. Uma pesquisa da CNN chegou a colocar Biden, um pouco antes da eleição em 2020, com mais de 2 dígitos à frente de Trump no voto popular, e o resultado oficial acabou sendo ele 4% à frente no voto popular. E agora a gente está vendo, na média das pesquisas, até mesmo Trump à frente no voto popular, né? Lembrando que aqui nos Estados Unidos o que decide a eleição não é o voto popular direto, é o voto do colégio eleitoral. Então tem que ver estado por estado. Mas, na média, a gente pode dizer que se o voto popular tiver até 2,5%, né, favorável aos democratas, isso significa, na prática, uma eleição do candidato republicano, já que a gente tem um efeito de estados muito populosos como Califórnia, em primeiro lugar, e como New York, que votam em peso, 60% a 70% no candidato democrata, né? Então isso gera essa deformidade por conta do colégio eleitoral. Então eu vejo uma eleição em que Trump é favorito. Eu não sei até que ponto houve essa onda Kamala, ou isso foi inflado pela própria imprensa, né, pelos próprios aparelhos do Partido Democrata, entre eles a imprensa, boa parte dos institutos de pesquisa, as empresas de tecnologia. Não podemos esquecer que o próprio Google, né, Meta, segue manipulando os algoritmos para favorecer a Kamala Harris. E a verdade é que a Kamala Harris é uma nulidade completa, sendo bondoso, né? Ela fez um discurso de 30 minutos, onde basicamente ela leu um teleprompter, e em 2 ou 3 oportunidades que ela falou de improviso, ela se embananou, né, se enrolou na própria língua, como ela tem feito, até mesmo na CNN, em outros veículos de esquerda, ela consegue se embananar mesmo com perguntas extremamente simples, né, com bolas fáceis, como dizem os americanos. E ontem a gente teve mais essa reta final da campanha, né, a gente teve mais uma demonstração do ódio que esse pessoal da esquerda tem contra a direita, em que o Biden chamou os eleitores, os apoiadores de Trump, de lixo, né, lixo flutuante. Ele utilizava um episódio infeliz de um humorista que deu um showzinho numa campanha do Trump, num evento da campanha do Trump, que foi lá no Madison Square Garden, em que ele chamou Porto Rico, né, de uma ilha de lixo. E é verdade que Porto Rico tem um problema sério com o lixo, ele não estava se referindo às pessoas, mas foi uma piada de mau gosto. A maioria das pessoas ali nem riram, não foi o Trump que falou isso. E obviamente que a esquerda utilizou esse episódio para dizer que Trump é fascista, é nazista, é xenófobo, né? E aí o Biden estava lá falando sobre isso e disse, olha, o único lixo que eu consigo enxergar são os apoiadores de Trump, né? E aí
até mesmo aliados de Biden, né, democratas, como o governador da Pensilvânia, veio a público dizer que isso era horrível, que não concordava com isso, que você não poderia chamar os seus oponentes de lixo, né, de tratar os americanos dessa forma. Isso lembrou uma fala da Hillary Clinton em 2016, né, que chamou os apoiadores de Trump de deploráveis, né, saco de deploráveis. Ela falou misóginos, fascistas, ela jogou todo o combo. E a Kamala Harris nos últimos dias tem chamado o Trump de fascista, de nazista, né? E obviamente que isso tem um efeito inverso, porque você está tratando um opositor como não mais como um oponente, mas como um inimigo, você está desumanizando. E o Trump mesmo falou, olha, foi exatamente por esse discurso que eu tomei um tiro, ou até, né, já fui alvo de 2 atentados, porque o que você faz com um nazista? Mas isso você pode fazer qualquer coisa, né? Para impedir que o nazista chegue ao poder, você pode fazer qualquer coisa. Então, e exatamente esse é o discurso fascista. Então, a esquerda americana, assim como a esquerda em outros lugares do mundo, segue aquela velha máxima de acusar o adversário daquilo que eles fazem. Eles estão sendo fascistas, né? Porque a Kamala foi esses dias numa entrevista e falou, olha só que horrível, se o Trump for eleito, ele vai perseguir os seus oponentes políticos em solo americano. Não, peraí, não é isso exatamente que estão fazendo com o Trump? Naquela série de investigações, de processos, né, que são ridículos, que as pessoas conseguem perceber isso. Então ela está acusando o Trump de querer fazer algo que o Partido Democrata está fazendo. Ontem mesmo veio a público aqui um whistleblower que disse com todas as letras, um cara que trabalhava na IRS, né, na Receita Federal Americana, que houve uma ordem de cima para eles abafarem a investigação contra o filho do Biden na reta final da campanha em 2020. Aquele caso que o laptop do filho do Biden, né, foi descoberto o conteúdo que mostra a corrupção da família Biden. Basicamente, o filho do Biden, que na época passava com um problema sério com drogas, né, vendia acesso ao pai enquanto ele foi vice-presidente e mesmo depois, enquanto ele era um lobista influente em Washington. Então, isso caiu para a Receita Federal investigar porque o filho do Biden não pagou impostos sobre essa propina que ele recebeu, né? A propina no formato de serviços de consultoria, né? Até mesmo um cargo, ele ganhou de diretor lá da Burisma, uma empresa de energia da Ucrânia. E esse whistleblower disse com todas as letras que houve uma ordem de cima para colocarem uma pedra em cima desse assunto e isso não virá um tema da eleição de 2020. Né? Ou seja, tudo isso que a Kamala Harris, que os democratas acusam Trump de querer fazer, eles efetivamente já fizeram. Não podemos esquecer também do dossiê russo, né? Em 2016, o FBI abriu uma investigação, espionou a campanha de Trump ilegalmente, né? Você espionar a campanha do adversário político é coisa de fascista, né? Uhum. E criou por anos a imprensa americana essa história de que Putin teria intervido na eleição americana para favorecer Trump, que teria até um vídeo dele, né, lá em Moscou, fazendo Golden Shower, enfim, tudo mentira, tudo armado pelo próprio FBI, pelos próprios aparelhos democratas contra o Donald Trump. E eles têm a cara de pau de dizer que o Trump é fascista e vai perseguir, né, os seus oponentes. Então, isso não funciona mais. O público americano não cai mais, ou pelo menos a maior parte do público não cai mais nisso. Então, eu acho que nós temos aí uma excelente chance de vitória de Donald Trump. O que preocupa? Preocupa a fraude. Eles jogam muito sujo, eles já jogaram sujo em 2020, e eles têm milhões de ilegais aqui nos Estados Unidos que podem, inclusive, votar. Né? Mas como é que pode votar, Leandro? A lei americana é clara, só pode votar quem é cidadão americano, seja nascido aqui ou seja naturalizado. Só que vários estados, especialmente aqueles em que há governos democratas, você não precisa nem mesmo ter uma identidade para votar.
né? E nem mesmo a identidade em alguns casos para se registrar para votar. Então, qual é que é o grande receio? O grande receio é que essas pessoas sejam utilizadas para votar nos democratas, né? E isso gere um resultado que não é exatamente alinhado com o desejo da maioria do povo americano. Então, serão dias muito tensos, porque eu acho que essa é uma possibilidade real também. Eu dei aqui só um exemplo, né, de um tipo de manipulação que pode acontecer, mas são várias manipulações que podem acontecer. Só para vocês terem uma ideia, para finalizar esse assunto, o Departamento de Justiça americano, que é controlado pelo Biden, está processando a Virgínia para que a Virgínia não tire da sua lista de pessoas que podem votar pessoas que já morreram, pessoas que foram pegas cometendo fraude para dizer que são americanos. Quem é que pode querer impedir, né, que o Estado, seguindo uma lei que foi aprovada por um governador democrata, agora governador republicano, retire da lista de pessoas que podem votar pessoas que efetivamente não podem votar? E isso aconteceu, e a justiça deu ganho de causa ao Departamento de Justiça americano. Então, na Virgínia, vão ter pessoas que não são americanos votando por uma ação do governo democrata. É nesse ponto que nós chegamos aqui nos Estados Unidos. É uma loucura. Sem contar que a civil que eles estão programando, que eles estão querendo programar, que a própria capa da Time fala sobre isso, né, Leandro? Sobre essa guerra civil iminente após as eleições. Também tem essa plantação aí de controle e manipulação midiática. Eles vão normalizando uma situação de que a repressão é algo desejável, algo que vai ser necessário para manter a democracia. E o interessante de estar aqui nos Estados Unidos é perceber como essas táticas, como essa postura da esquerda é global, né? Ela é assim no Brasil, ela é assim nos Estados Unidos e ela é assim na Europa, né? Talvez a Europa até mais avançado já, porque já Na segunda parte, agora, a gente falou dos Estados Unidos, e eu queria misturar Brasil com Estados Unidos. Eu queria saber de você uma declaração do presidente Bolsonaro, que ele disse que, para o futuro da democracia no Brasil, é mais importante a eleição de Donald Trump do que a própria eleição municipal desse ano aqui no Brasil. Eu queria ouvir de você um comentário sobre isso, saber se isso procede, se você acha que a eleição de Donald Trump vai fazer com que Bolsonaro se torne elegível, vai fazer com que a ditadura no Brasil retroceda um pouco. Como é que você vê isso, Leandro? Essa declaração do presidente Bolsonaro. Eu concordo com o Bolsonaro, por um motivo muito simples. Os Estados Unidos, por mais que estejam, né, em decadência, tenham seus problemas, ainda é de longe o país mais influente do mundo. É a mega potência global. Tem a influência cultural, tem a influência política, tem a influência econômica, tem a influência militar, né? É a maior força militar do planeta disparado. Não tem comparação. Então, o que nós temos nos Estados Unidos é uma disputa sobre dois modelos, não só para os Estados Unidos, mas para o Ocidente, para o mundo, que é o modelo calcado nos valores americanos tradicionais, que são representados hoje pelo Donald Trump, a saber, né, liberdade de expressão, liberdade política, liberdade de mercado, contra uma visão globalista, que é uma visão totalitária, em que você tem certa liberdade de mercado, mas você não tem mais liberdade política. Você deve impor a censura para salvar a democracia, né?
Então, isso é representado hoje pelo Partido Democrata, que foi tomado por essa mentalidade. O Partido Democrata no passado não tinha essa postura. Não podemos esquecer de figuras como Kennedy, que hoje seriam tratadas como fascistas, né? Até mesmo um Bill Clinton da vida seria extremista de direita por os valores atuais, né, de uma ala hoje majoritária do Partido Democrata, que é representada pela própria Kamala Harris. Então, se nós tivermos nos Estados Unidos um resgate dos valores americanos e da influência americana no mundo, inclusive no Brasil, defendendo liberdade de expressão, defendendo separação de poderes, defendendo, né, as liberdades básicas, aquelas que estão presentes na Declaração de Independência, vai ficar muito mais difícil para o avanço do autoritarismo no Brasil. Agora, se por outro lado a gente tiver uma figura como a Kamala Harris representando esse projeto globalista totalitário, fica muito mais fácil para países como o Brasil, e basicamente para o mundo inteiro, seguir na mesma direção, né? A esquerda seguir esse modelo. E além disso, há uma ligação direta, né? O Trump tem uma relação pessoal com a família Bolsonaro, pessoas do círculo interno do Trump já sofreram perseguição no Brasil, né? Um dos braços direitos da campanha do Trump teve que ficar 4 horas preso no Brasil, simplesmente pelo fato de ter vindo participar de uma CEPAC no Brasil, em Brasília. Então, e por conta do Elon Musk, essa situação brasileira ficou exposta aqui para o meio conservador americano, né? Inclusive tem projetos de lei no parlamento americano definindo sanções contra pessoas, contra autoridades que estejam envolvidas em perseguição política, em censura em outros países, não só no Brasil, né? Mas que a motivação desse projeto foi justamente a situação brasileira. Então, eu tenho certeza que uma eleição de Trump colocaria uma pressão muito grande para as autoridades brasileiras, para elas retomarem, né, os direitos básicos dos brasileiros, como o direito à expressão, o direito à defesa, o direito a ter um processo justo, né? Eu acho que isso seria, sem sombra de dúvida, muito forte. Eu queria agradecer, Leandro. Eu, por mim, ficaria horas a fio debatendo com o Leandro aqui. A gente tem tanto assunto importante, né? E eu acompanho os vídeos do Leandro Ruschel e, mais do que isso, pessoal, eu falei da outra vez que é fundamental no X você ativar as notificações do André Marsiglia, da Karina Michelin, do Didi Red Pill. O Didi tá no X também, Didi? Ou não? Tamo lá. Tá no Timidamente, X. mas estamos lá. E o Leandro Ruschel, com certeza. E, Leandro, queria agradecer demais você separar um tempinho para bater esse papo com a gente. Obrigado, viu? Sempre convidadinho aqui para participar do Show da Manhã e dos programas do Fio Diário. Obrigado. Eu que agradeço o convite e fico à disposição aí. Na próxima oportunidade, retomamos o nosso papo. Um abraço. Valeu, um abraço, Leandro. É muito legal porque o Leandro, ele contextualiza tudo muito bem, né? Você consegue entender com riqueza de detalhes.